Olá! Na aula de hoje vamos estudar a história da nossa cidade, contando desde o comecinho da colonização. Eu sou a professora Andressa, aqui do canal Registro Interativo, e vou contar essa história para vocês. Mas antes, se inscreva no canal e deixe seu like. Preparar esse conteúdo exigiu muito tempo e dedicação. Esse é o terceiro vídeo da série História do Estado de São Paulo, onde eu conto de maneira geral como foi a colonização de várias cidades. Hoje vamos ver a história de Paulínia. Vamos começar? Em 1770, quando o Reino de Portugal concedeu sesmarias, ou seja, terrenos para serem desbravados e colonizados por nobres portugueses, Paulínia estava dentro desse território que tinha em sua vegetação a Mata Atlântica úmida em direção ao Cerrado Paulista, sendo ofertada em 1777. Os bandeirantes que partiram da província de São Paulo foram abrindo caminho pelas matas, derrubando árvores, capturando índios para os obrigarem a trabalhar nas fazendas de cana-de-açúcar. Eram grandes expedições que seguiam o caminho pelos rios e seus afluentes, outros rios menores que se ligam a ele. Muitos desses rios, hoje em dia, estão poluídos pela ação do homem. Um desses rios afluentes é o rio Atibaia, que fez parte da sesmaria chamada Morro Alto, concedida ao capitão Joaquim José Teixeira Nogueira em 1798. Nessa época, o Brasil era uma monarquia governada por Portugal e o rei era João VI. A história do Brasil foi se formando enquanto naquela sesmaria Morro Alto tudo continuava igual. Era um local conhecido e habitado apenas pelos povos nativos, chamados por nós de índios. O rei agora era Dom Pedro I e estamos numa parte importantíssima, a da independência do Brasil, ocorrida em 7 de setembro de 1822, mas com um detalhe. Dom Pedro não deixou de governar e seu filho Dom Pedro II assumiria seu trono com apenas 5 anos de idade. Depois de uns 115 anos que aquela sesmaria já pertencia a outra pessoa, ela foi desmembrada e se tornou a Fazenda Funil, que era enorme e também foi desmembrada em várias partes. A parte que tinha o rio Atibaia foi vendida para um vereador de Campinas chamado Francisco de Paula Camargo, em 1885. Nesse momento, essa fazenda deixou de fazer parte da Fazenda Funil, que pertencia a José Paulino Nogueira, para ser uma nova fazenda, a fazenda chamada de Fazenda São Bento. Lembra que ela era habitada por índios? Lembra que os índios eram capturados e feitos de escravos? Lembra que as pessoas da África eram escravas no Brasil nessa época? Bom, então saiba que essa fazenda fez parte dessa história horrível do Brasil e que naquela época isso era considerado, pasme, como algo normal. Mas por que, dentre tantas fazendas, a Fazenda São Bento é especial nessa história que eu estou contando? Ainda não vou responder, mas guarde bem o nome das fazendas São Bento e Fazenda do Funil. Você entenderá mais adiante. Continuando, ainda nessa época, em poucos lugares do Brasil, já existia, sabe o quê? A linha férrea, ou seja, a linha do trem. Na cidade de Campinas, a linha do trem que ligava a cidade até Poços de Caldas foi inaugurada por Dom Pedro II em 1886. Lembra que o pai dele declarou o Brasil independente de Portugal? Então o Brasil agora era livre, mas a própria família dele continuou no poder. 2 anos depois da inauguração da ferrovia em Campinas, aconteceu algo no Brasil que mudaria tudo. Em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea que libertaria os escravos, mas sem direito a nada, totalmente na miséria. Assim como em todos os lugares, a Fazenda São Bento foi obrigada a libertar seus escravos apenas 3 anos depois de sua aquisição. E agora?
Será que esses fazendeiros contratariam os antigos escravos para trabalhar pagando salário? Infelizmente, não. Ao invés de dar trabalho, respeito, educação e moradia digna, esses escravos foram jogados na rua e alguns continuaram a trabalhar por miséria nas fazendas. Para substituir o trabalho escravo dos africanos, o governo brasileiro fez um acordo atraindo imigrantes de outros países. Teve início a vinda dos italianos pobres para o Brasil e na Fazenda São Bento vieram os da região de Vêneto, na Itália. Mas os imigrantes italianos que vieram trabalhar na Fazenda São Bento, assim como nas outras fazendas do estado de São Paulo, não foram pagos conforme o combinado. Não receberam as terras e os pagamentos prometidos. O governo paulista alegou não ter condições de pagar os italianos porque o preço do café caiu muito, não dando lucros. As fazendas afastadas de Campinas, Mogi Mirim e Jundiaí reclamavam que não conseguiam levar seus produtos porque a linha do trem ficava longe deles. Então, outra situação mudaria ainda mais o Brasil. Lembra de Dom Pedro II, que inaugurou a ferrovia de Campinas? Ele não tinha filhos, tinha filhas. Uma delas era a princesa Isabel, aquela princesa que libertou os escravos. Isso fez os militares da época ficarem com medo, porque assim que Dom Pedro II morresse, quem assumiria o poder do Brasil seria o marido da princesa Isabel, que era francês. Então os militares deram um golpe de estado e tornaram o Brasil uma república. Dom Pedro II teve que fugir do Brasil. Além do golpe militar em Dom Pedro II, outra coisa aconteceu em 1889, muito grave e importante. A cidade de Campinas enfrentou o ápice da epidemia de febre amarela, que quase fez a cidade deixar de existir de tantas que foram as mortes. Foram tantos os mortos que o cemitério da cidade teve uma ala apenas para os mortos por febre amarela. Os políticos da cidade abandonaram o povo, com exceção de José Paulino, que visitava os lugares mais afastados a cavalo para prestar ajuda em meio à pandemia. Enfim, com o golpe pelos militares, um advogado nascido em Campinas assumiu a presidência da província em São Paulo em 1890. Esse advogado se chamava Campos Sales e foi muito influente no Brasil. Por isso, os donos das fazendas do funil, aquela que deu origem à Fazenda São Bento, fundaram a Companhia Carril Agrícola Funilense para viabilizar a construção da linha férrea ligando Campinas à Fazenda do Funil. Um desses fundadores, dono da Fazenda do Funil, era José Paulino, aquele vereador que não abandonou a cidade nem os moradores durante a epidemia de febre amarela. Guarde bem esse nome, José Paulino. Esses fazendeiros doaram 1.200 alqueires de terra para que estradas de ferro fossem instaladas e facilitassem o escoamento dos produtos. No entanto, essa ideia fracassou e tiveram que continuar a levar os produtos pela mata, nas carroças ou pelos rios. Mas por que esses fazendeiros achavam que, por ter um homem nascido em Campinas, seria a solução dos seus problemas? Ora, porque naquela época todas essas fazendas pertenciam à cidade de Campinas. Lembra que José Paulino era um dos fundadores daquela companhia que queria muito a estrada de ferro nas suas terras? Em 1892, ele se tornou governante de Campinas, tipo um prefeito, e autorizou que Campinas fizesse empréstimo para construir essa ferrovia. Com a solicitação aceita, iniciaram a construção da estrada de ferro conhecida como Companhia Carril Agrícola Funilense, e seu diretor era Barão Geraldo, que deu sua própria fazenda, Santa Genebra, como hipoteca para o governo, fazendo dele um homem muito endividado. A construção dessa ferrovia levaria todos os fazendeiros que contribuíram à falência mais à frente. Inclusive, Barão Geraldo se suicidaria em 1908, em profunda tristeza por perder tudo o que tinha para pagar suas dívidas. Enfim, agora os fazendeiros dos bairros mais afastados de Campinas conseguiriam escoar seus produtos, que era o café, até o centro de Campinas,
para dali seguir viagem para outros lugares. Atualmente, uma parte da antiga estação de trem de Campinas é o Mercadão Municipal. Bom, agora faltava traçar a melhor rota para a construção dessa estrada de ferro, que atenderia muitas fazendas que ficavam entre a Fazenda do Funil e a estação do trem no centro de Campinas. A rota pensada foi que a linha do trem deveria cortar algumas fazendas, como, por exemplo, a própria Fazenda do Funil, a Fazenda Barão Geraldo, a Fazenda Santa Genebra, a Fazenda São Bento, entre outras. Neste estudo, a Fazenda São Bento é a que nos interessa. A Fazenda São Bento recebeu esse nome porque a região era habitat de muitas cobras e serpentes, comum na vegetação do cerrado. São Bento é o santo que os católicos acreditam proteger contra os bichos peçonhentos. Por isso, o proprietário Francisco de Paula Camargo resolveu construir uma capela em suas terras para proteção contra as cobras. Essa capela, ou igrejinha, foi construída pelos imigrantes, moradores e escravos da Fazenda São Bento, mesmo fazendo 11 anos que tinha acabado a escravidão. Ela seria um dos pontos de parada da linha do trem que ligaria a Fazenda do Funil até a estação de trem em Campinas. Esse ponto de parada, do lado da Igreja São Bento, recebeu o nome de Estação José Paulino, em homenagem ao próprio José Paulino, que conseguiu essa conquista. Assim como a Igreja São Bento, essa estação de trem foi construída pelos imigrantes italianos e escravos libertos que trabalhavam nas fazendas. Essa estação de trem atraiu pequenos comerciantes e aquela rua ficou conhecida como a Rua do Comércio. E não foi fácil a construção dessa ferrovia, sabe por quê? Por conta da epidemia de febre amarela em 1889, as pessoas ou morreram ou quem podia abandonou a cidade. Por isso, as obras da ferrovia só foram concluídas 10 anos depois, em 1899, sem equipamentos de construção, apenas com esforço físico e enxada, como vemos na imagem. Mas não se engane, os automóveis já existiam aqui no Brasil desde 1891 e o primeiro pertenceu a Santos Dumont, o homem que inventaria o avião mais à frente. Agora você lembra de José Paulino? Aquele político, dono da Fazenda do Funil, prefeito de Campinas, que conseguiu a construção da linha férrea nas fazendas afastadas e ia a cavalo prestar ajuda durante a epidemia de febre amarela? Ele dirigia um Darraque 12 cavalos e foi o primeiro campeão do Brasil numa corrida não oficial de automobilismo no país. Muito noticiada pelos principais jornais da época em 1902. Mesmo assim, a linha férrea foi construída sem maquinário. Como vimos, o progresso já tinha chegado ao Brasil, mas não para lugares afastados. A ferrovia ficou pronta em 1899 e a Capela São Bento foi inaugurada em 1903. Esse lugar já contava com um pequeno comércio e seria conhecido até os dias atuais como a Rua do Comércio, atual José Paulino. Isso foi um atrativo para pessoas morarem mais próximos dessa estação, tornando-se oficialmente uma vila chamada Vila José Paulino de Campinas, fundada em 16 de julho de 1906 por José de Seixas Queiroz, um dos comerciantes. Também em 1906, a ponte sobre o rio Atibaia foi construída. Com o tempo, mais e mais imigrantes vieram para o Brasil, contribuindo para um aumento populacional. Em 1908, foi a vez dos japoneses, que sabiam plantar muito bem. Lá no Japão, eles estavam enfrentando o superpovoamento e, por isso, não tinha comida para todo mundo. Então, o governo japonês fez um acordo com o governo brasileiro, e isso incluiu o estado de São Paulo, que queria mão de obra barata em suas fazendas. Não há registros de que os japoneses tenham vindo para Paulínia inicialmente, mas com certeza eles também contribuíram para transformar a cultura. Mas se o Brasil não estava pagando direito os imigrantes italianos no estado de São Paulo, como iria pagar os japoneses? O governo italiano ficou sabendo que seu povo estava sendo enganado e mandou que o Brasil resolvesse isso. Então, os novos imigrantes passaram a ter uma vida melhor, porém sem muitos recursos. O tempo foi passando. Em 1921, foi criada a primeira escola oficial dessa vila, chamada Escolas Reunidas de José Paulino.
e atendia as crianças da vila em um prédio em condições de abandono. Era uma escola particular, feita com boa vontade, porque não existia escola pública nessa vila, e pertencia à senhora Maria das Dores Leal de Queiroz, cujo marido, José de Seixas Queiroz, era o comerciante que fundou a vila e correspondente da Gazeta de Campinas, um jornal da época. A Vila José Paulino era uma vila sem importância política para Campinas, considerada apenas uma vila rural esquecida. Enquanto bairros centrais de Campinas já contavam com energia elétrica, essa vila veio a ter inaugurada a rede elétrica em 1928, com apenas 8 postes na rua principal. Mas em 1942, o início da mudança chegou para essa vila. A Companhia Química Ródia Brasileira comprou e instalou uma unidade nesse bairro de José Paulino, fazendo com que sua arrecadação aumentasse muito para os cofres públicos da cidade a que pertencia, Campinas. Mas se a história que estamos estudando é a de Paulínia, por que escutamos muito sobre a cidade de Campinas? Primeiro entenda que a Fazenda São Bento, a Estação de Ferro, enfim, tudo era Campinas. Antigamente, Paulínia era um bairro de Campinas, e com o passar do tempo, várias fazendas tornaram-se vilas, bairros, distritos e depois cidade. Foi isso que aconteceu com Paulínia. Vamos entender melhor como Paulínia veio a ser uma cidade. Agora, a Vila José Paulino foi ficando mais importante e com isso se tornou um distrito em 30 de novembro de 1944. Mas devido a uma lei que proibia o uso de nomes de pessoas vivas em distritos, o nome José Paulino não poderia continuar. Por isso, chamaram o distrito de Paulínia para continuar essa homenagem a este homem tão querido. Em meados dos anos 1950, um aposentado da Assembleia Legislativa de São Paulo fundou a Associação Amigos de Paulínia e iniciou um movimento para sua emancipação, ou seja, fazer esse distrito se tornar uma cidade. O tempo foi passando e sabe o que aconteceu com aquela linha do trem tão desejada? Lembra-se dela? Ela foi fechada em 1961 e a maioria de seus trilhos arrancados. A Estação José Paulino contribuiu por 60 anos para o desenvolvimento desse lugar. Depois passou a ser uma rodoviária e atualmente é uma parada de ônibus. Bom, agora voltando sobre aquele aposentado. Ele era visionário e chamava-se José Lozano de Araújo e fez uma votação em 1963 entre os moradores desse distrito, perguntando se queriam ou não que aquele lugar se tornasse uma cidade. Com 94% dos votos a favor, 794 eleitores, o distrito de Paulínia se tornou a cidade de Paulínia em 28 de fevereiro de 1964. Agora, Paulínia era independente de Campinas. Fazendo sua primeira eleição em março de 1965 e o primeiro prefeito da nova cidade, o próprio José Lozano de Araújo. José Lozano era um homem de muitas ideias e teve uma que mudou completamente a estrutura ruralista da cidade. Naquela época, o governo federal estava procurando um lugar para instalar a Replan ou Petrobras e tinha muitas propostas. Então o novo prefeito da cidade doou o terreno e ainda isentou de todos os impostos por 20 anos. Com essa oferta inteligente, o prefeito José Lozano garantiu que a Replan fosse fundada em Paulínia, tendo as obras concluídas em 1972. Isso atraiu muitas empresas, fazendo da cidade o maior polo industrial da América Latina, além de atrair milhares de pessoas de todo o Brasil com seus costumes, hábitos e tradições. Por ser um polo industrial, consequentemente, trouxe muitos problemas ambientais anos depois, como o alto índice de poluição por ozônio e a contaminação dos rios com produtos químicos altamente nocivos à saúde. Um desses rios contaminados causou grande preocupação em 1995, onde se tornou pública a informação de que nas proximidades da Shell, o rio Atibaia e o lençol freático estavam contaminados.
Além disso, os moradores utilizavam poços e também foram contaminados, sendo obrigados a se mudar do bairro Recanto dos Pássaros. Houve 59 casos fatais. Depois disso, muitas precauções foram tomadas e o investimento em energia limpa tem sido notado como no bairro Vida Nova, onde as casinhas populares foram construídas pensando em energias limpas, servindo como bom modelo. Com o tempo, novos prefeitos vieram e construções importantes para a cidade também, como por exemplo o Hospital Municipal de Paulínia, em 1982, e o Teatro da Cidade, Teatro Municipal Paulo Gracindo, em 2008. Mas não podemos nos esquecer que nossa cidade fez parte das Sesmarias e foi crescendo a custo de muito trabalho escravo de imigrantes que traziam seus próprios costumes, ficando até mesmo registrado essa parte da história no hino da cidade. A riqueza que hoje se expande é o fruto de um grande labor, do colono, do escravo, do imigrante, que nos deram seu trabalho com valor. Paulínia, em sua história, traz a grande dor da escravidão de seres humanos para enriquecer os colonos, até se tornar o maior polo petroquímico de toda a América Latina, onde hoje os trabalhadores desejam muito ter uma vida melhor. Essa série de 3 vídeos chegou ao fim e, para concluir, vamos relembrar quais foram os principais povos que deram origem ao estado de São Paulo. Foram os povos nativos, conhecidos por índios. Os povos portugueses, que inicialmente colonizaram o Brasil, conquistando o território. Os povos raptados da África, sem registros nenhum, ficando assim totalmente perdido seu país de origem. Os imigrantes italianos, que vieram em busca de uma vida melhor, fugindo da fome e da guerra. E os imigrantes japoneses, que fugiam do superpovoamento e também esperavam encontrar um bom lugar para viver. Assim, finalizamos nosso estudo sobre a cidade de Paulínia e a colonização do estado de São Paulo.